E boas, galera! Tudo bem? Aqui, Juquinha e Vivi. Oi, Olá, pessoal. Vivi. Tá bonita hoje? Tudo Eu tô bem? de kiwi. Não, você tá... Segundo a Alice, a minha blusa é de kiwi. Kiwi, tá bom. Tudo bem, pessoal? Obrigado aqui pela presença, mais uma vez. Podcast Vamos no Pano Mesmo, nosso podcast de periodicidade semanal e que definitivamente fala sobre vela oceânica para o ano que vem. A gente está terminando aqui 2024. Eu vou precisar de um outro bordão, porque esse, como a gente está fazendo semanalmente mesmo, né? Eu vou pedir desculpas pelo podcast da Nai. Qual que número Não, era? mas Porque eu só tava dando risada, gente. Apareceu uma hiena, mas eu não sei o que o é Juca porque a gente tava colocou falando no bobagem, faz parte. Essa que só apareceu eu dando risada. Mas é porque tava engraçado, né? Mas enfim, Os últimos dois, todos foram legais, né? Mas os últimos dois foram bem bacanas, com a Nai e com o Christian, que gentilmente veio aqui ser zoado, mas de boa. Aí teve um seguidor nosso que não gostou de uma conversa, de uma parte que ele falou, que a gente tá com QI 7 pontos a menos que a média, aí ele só podia ser coach mesmo, e nem coach ele é, já caiu ali no coach, mas de boa. Esse é o episódio 60, hoje eu tô certo, eu não coloquei ele na imagem, mas é o episódio 60. Já vou apresentar o nosso convidado e o assunto de hoje, mas eu tenho uns informes para fazer. Parece reunião da BBC, antigamente era informe. Paulo Fax vinha sempre com informe. Alguém tem informe? Então tem uns informes. Dezembro a gente vai ter mais um episódio, que vai ser o 61, que eu pretendo gravar ao vivo. Aí a gente vai divulgar isso. Tenho ideia. Sexta-feira. Tá. Não, mas você vai estar aqui. Não, eu tinha tido uma outra ideia. Qual a ideia? Eu te conto. Tá bom, depois você me conta. Nas férias. Não. Aí a gente vai tirar um períodozinho aí de descanso. Então, nas últimas semanas de dezembro a gente não vai ter. Janeiro a gente grava de novo, mas depois do dia 10. Aí a gente volta aqui, mas enquanto isso vai ter uns cortes aí. Vamos selecionar os melhores momentos aqui dessa bagunça que é o podcast. Vamos no pano mesmo, mas uma bagunça organizada. Você tá bem, Vivizinho? Estou muito bem, você tá bem? Eu tô tudo certo. Então tá ótimo. Hoje, episódio 60, nós vamos falar sobre um evento que aconteceu em novembro último, foi dia 18? 18. Dia 18. A gente está recebendo aqui o capitão Maurício. Maurício veio gentilmente de Campinas, pegou a estrada num dia bem difícil aqui para conversar com a gente sobre o naufrágio do veleiro Radiance. Isso. Radiance. É um Ranger 22 que participou da última edição do Troféu das Ilhas, organizada pelo Yacht Clube de Ubatuba, e que, infelizmente, veio a pique e houve o naufrágio desse veleiro. A ideia desse episódio aqui é que a gente entenda da forma mais ampla o que aconteceu, né? Direto da fonte, para tentar evitar que aconteça de novo, porque o Geraldo Miranda Barros, o comandante de Mar e Guerra, que escreve os livros Navegar é Fácil, né, que a gente estuda quando vai fazer a RAIS, mestre, ele tem um outro livro bem bacaninha, Navegando dos 8 aos 80. Meu amigo Ricardo Stark, lá de Ubatuba, do Itaguá, gosta muito desse livro. Ele tem uma frase que eu levei para a vida desde que eu nem barco tinha, mas tinha os livros dele, que é o seguinte: todo navegante é um náufrago em potencial. Então a gente meio que tem que se preparar para isso, né? Mas naufrágio em veleiro é algo extremamente raro. Eu consigo, fora aqueles que ficaram mais notáveis, né? Que nem teve um lá na entrada de Porto Seguro, salvo engano, que perdeu o leme, provavelmente numa rede. Aí foi um evento, mas assim, é extremamente difícil. Então o veleiro é a embarcação mais segura que tem, mas nem por isso é impossível de acontecer. Mas aí eu vou parar de tagarelar aqui e vamos ouvir então. Maurício, obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceito o convite aqui. Prometo que hoje não vai ser tão maluquice aqui, porque o assunto é sério, né? Então a gente não vai ficar tirando muito sarro. Mas se você quiser tirar sarro da gente... Pode. Pode, tá? Tá certo. É tranquilo. Obrigado. Dá um salve pra galera que tá ouvindo a gente aqui. Olá, sou o Maurício, né? Eu sou a RAIS amador aspirante no mundo da vela aí há 3 anos e comecei no começo da pandemia a ler alguns livros de volta ao mundo, de pessoas que
já navegaram bastante de veleiro aí, comecei a me interessar bastante pelo assunto, né? Não sabia nem quem era Amir Klink, na verdade, né? Mas agora já tá até com o livro dele ali, o livro mais legal, 100 Dias Entre Céu e Mar. Então, aí alguns amigos começaram a perceber que eu tava guinando para esse lado aí, para desenvolver esse hobby, né? Que todo mundo deve ter um hobby na vida. Eu vivi muitos anos ligado em futebol e outras coisas, assim, né? Para quem mora no interior. Você torce pro Santos? Não. Não. Então tá tudo bem. Campineiro é Ponte Preta. Eu tenho simpatia pelo Santos, sim. Legal, o Santos é legal. Não na fase atual, né? Aí, enfim, eu tentei, né, jogar futebol, também não dei muito certo, mas depois de uma certa idade aí, eu já parei com tudo esporte e tentei surfar, fui pro stand-up e caiaque, eu sempre pratiquei algumas coisinhas assim no mar, né? Tenho uma residência em Ubatuba. E aí, um certo dia, eu falei com meu amigo lá, que aluga caiaque, inclusive, lá em Ubatuba, que eu tava com vontade de aprender a velejar, e que eu queria saber como que eu ia fazer para começar a velejar, né? E ele falou, pô, coincidência, nós somos amigos, e eu também tava pensando a mesma coisa. Né? E aí, vamos atrás de um barco para nós, um veleiro. E eu estava pensando justamente num dinghy para começar, um Oday 12, que foi o primeiro que eu fui ver para comprar, lá na Ilha Bela, do nosso comandante Júlio, um Oday 12 bonitinho, né, que chamava até Júlia 2, se eu não me engano. Então, a primeira vez eu lembro que eu montei ainda nesse veleirinho, e o veleirinho saiu contra o vento já na orça, e eu não sabia nem que era uma orça, e fiquei vendo ele indo lá para outra praia, lá no outro canto, e eu tava achando que nós estávamos... E eu dei 12 nem motor tem, né? Não, então... sem motor, pusemos na carreta, puxei com o engate do meu carro, pusemos com a mão, eu pus com a mão sozinho na água, E aí foi uma aventura e tanto, né? Eu apaixonei à primeira vista. Aquele barquinho, eu queria ele mesmo para mim, né? E aí a gente velejou, ainda eu lembro, a primeira pergunta que eu fiz pro comandante era, e agora? A gente foi lá a favor do vento e para voltar para a praia que a gente estava, né? Aí ele falou, não, a gente saiu contra o vento, agora nós vamos voltar a favor, né? Então foi muito legal, um episódio do chapéu que voou e ele deu um cavalo de pau com o barquinho, voou e pegou o chapéu e voltou e velejou para todos os lados possíveis e impossíveis, e eu achei aquilo lá incrível, né? Eu falei, nossa, o Leme que manda então e tal, né? E comecei assim, não é fácil familiarizar com os nomes das coisas que tem no veleiro, né? Chama, capitão, acorda, só se for pra te enforcar. Corda, falou corda, dá um nervoso. Então, os cabos, e aí comecei, né, a ver o que era. E vocês compraram esse barco? Esse Oday 12? Custava R$5.000, e eu tava doido pra pegar, tava dentro do meu orçamento, né? Só que esse meu amigo, que também estava interessado e queria comprar junto comigo, já tinha visto as histórias dos Marreco 16 e ele já estava na cabeça dele que tinha que começar com mini oceânico, que tinha que ser já o Marreco 16 e ele já é mais teimoso que eu, digamos assim, e ele me convenceu para a gente ver o Marreco 16 antes de fechar essa compra. E a gente acabou subindo para Pindamonhangaba, inclusive a história desse Marreco 16, também assim um episódio recente, que ele tinha sido do Mingau, que foi lá, que tá lá com problema no hospital lá, por ter passado uma situação difícil em Paraty, acho que contrabaixista do Traje a Rigor, né? Isso, tomou o tiro lá na cabeça. E ele tá se recuperando, inclusive a filha dele pôs uma postagem esses dias. E aí, então esse barco tinha sido do Mingau, e aí o vendedor, o Edson, já usou esse marketing para oferecer pra gente também. Não, esse barco já foi do Mingau, mostrou a foto e tal. E tinha muita coisa, esse Ohana, que chama, né? O Marreco 16. Muita coisa. 2 motor, botinho, tudo conservadinho, tudo guardado no quartinho lá em Pindamonhangaba. As velas todas dobradinhas, todas guardadinhas, mas o barco estava desmontado, né? O mastro deitado
E tinha um amigo nosso que foi inclusive a primeira aula de vela que eu fiz no Marreco 16, que é o Marcelo Lobão. Marcelo Lobão lá de Angra, fica na praia de Monsuaba. Ele tinha um Marrequinho 16 vendendo também na época. E esse que a gente foi ver lá era 18 e ele queria 15. E aí a gente, não, barco compra na água. E o dele tava na água, só que o dele tava mais espartano possível, não tinha nada de apoio. O outro era mais arrumadinho. O outro já tinha mais coisa. E aí ele ficou sabendo que a gente subiu pra Pindamonhangaba pra ver o outro no seco, ficou até bravo comigo. Falou, pô, Maurício, tem que comprar o meu, que tá na água já. E aí acabamos fechando lá com o Edson lá e trouxemos o Ohana pra Ubatuba. Pra Ubatuba, ficou no quintal de casa 1 ano. Meu irmão brincava comigo, é barco samambaia, não sai do seco. A gente chama de Noé, porque do jeito que dizem que chove em Ubatuba, né? Tá esperando o dilúvio já em casa pra se mandar. Mas aí o Edmilson, meu sócio, muito caprichoso, ele morava, né? Ele mora até hoje na rua onde eu tenho a casa de aluguel ali em Ubatuba e onde estava o barco no quintal, e ele ficava lá arrumando, pintando, fazendo elétrica. Ele aprendeu a fazer tudo no Ohana, né? E é isso aí, curti algumas velejadas no Ohana. É a primeira vez que a gente conversou, você tinha me convidado para velejar contigo no Ohana. Foi isso mesmo. Eu vi sua história, li seu livro lá da travessia do Atlântico Sul. Foi você, obrigado. Foi você que leu, obrigado. Nada, isso é muito famoso. Muitas pessoas leram. Enfim, aí o Ohana a gente foi pôr na água. Foi legal essa história também. Eu tenho história de tempestade, né? O Jean, instrutor de vela lá de Ubatuba. Jean-Jacques. Até brinca comigo. Pô, Maurício, não te chamo mais. Toda vez que você vem, acontece alguma coisa. E a gente, 7 de dezembro, verão. Pô, tranquilo, né? O mar vai estar flat, né? Vamos marcar essa data. Que ano foi isso? De 21, acho. Esse ano foi aquele que choveu. Fez frio em dezembro, choveu, fez frio. Em janeiro, a gente ficou janeiro inteiro quase em Ubatuba da Ribeira. E deu onda e tudo. Nossa, um Batumirim que nunca deu onda. A gente lançou lá em Batumirim mesmo. Parava de chover lá. Porque a gente pegou 5 moleques lá e falou: vamos empurrar essa carreta aqui, ele vai entrar na água aqui mesmo. De qualquer jeito. E levamos, empurramos lá. E na hora que entrou, eu lembro que eu tava segurando no cabinho lá da proa lá. E veio uma onda que eu nunca vi igual no Batumirim. Uma onda de 2 metros, assim, jogou lá pra cima e desceu. Uau! E o barquinho ficou lá, aguentou. E a gente montou com chuva, contravento. Foi motorando até a Ilha do Prumirim, no contravento. E onda de 2, 3 metros lá. E foi que foi. O barquinho é valente. E a gente andou de lado nas ondas. Eu ainda peguei o leme. Jean-Jacques falava, pode pôr de lado que não dá nada. Eu punha de lado no motor, com as velas baixadas, lógico. Mas parecia um João Bobão nas ondas de lado. Mas ancoramos lá no Prumirim e tivemos que pernoitar, porque não dava mais. É bonito ali, né? Não dava mais para ir, porque estava muito contra o vento e muita chuva. E aí depois de um tempo vocês venderam esse e quiseram ir pro maior? Não, eu tava com ele até agora. Até antes do naufrágio eu ainda era dono da metade dele. Você tava com os dois. Você continuou com ele. Aí aconteceu, eu acabei agora que eu passei a minha metade pro Edmilson também, porque eu falei, Edmilson, eu vou descansar um pouco. Depois dessa eu vou descansar um pouco, E o Rangerzinho 22, como é que ele surge na sua vida? Isso, aí o próprio Jean-Jacques incentivou os alunos, não, vocês que não tem barco, não tem dinheiro muito para comprar um barco sozinho, para começar, se junta aí. Primeiro era a ideia de juntar um pessoal, fazer barco de regata. Vamos juntar 5, 6 pessoas, a gente compra um barco de regata, eu fico como instrutor de vocês e participo da regata e a gente vai fazer as regatas. E aí juntou um grupo lá de 20, 30 pessoas num grupo de zap lá, todo com o mesmo objetivo, mas as pessoas que fizeram uma votação lá, a maioria queria barco de cruzeiro, não queria barco de regata. Então aí o Jean tirou meio time de campo, falou, não foge um pouco o meu objetivo, porque eu já sou instrutor de vela, eu já faço vela oceânica, eu queria mesmo para regata, uma turma que gostasse de regata. Como vocês querem oceânico e tal, beleza, fica aí no grupo aí, vocês se organizam e se juntam e compram os barquinhos aí em cota, vê os barcos que vocês querem. Aí o pessoal vinha barco de 100 mil, 200 mil,
Brasília 27. Eu amo o Brasília 27S, né? Porque eu já velejei em eu gostei demais. Um salão grande e tal, né? Falei, nossa, um dia eu vou ter um barco desse. E aí eu falei, não, esse dinheiro é muito, e apareceu o Ranger com valor acessível lá e 4, 5 pessoas interessadas, falamos, vamos nesse. Eu comecei a ver que o pessoal do grupo de Zap também era só de grupo de Zap, eles só ficavam agitando e que vão comprar, mas nunca compravam. Na hora do Pix, né? Ficava visitando o barco, nunca comprava. Tem que se conhecer, mas eles estavam certos. Hoje eu chego à conclusão que estavam um pouco certos. Eles foram tomar muito café junto, fizeram subgrupos, vamos conhecer quem é quem, antes de comprar, como que você vai ficar sócio, pessoa que você não conhece. E eu já fui mais louco, eu falei, não, todo mundo o mesmo objetivo, é só focar no propósito, e todo mundo quer ter barco, e vamos ter o barco, e pronto. Então eu não selecionei muitas pessoas e falei, quem quiser entrar, entra, vamos comprar esse. Você que achou o barco? Eu e um amigo chamado Bruno, que depois ele acabou não entrando também na cota, mas aí o comandante Geraldo, que é lá de Bracuí, G. Franco, muito grato ao comandante G. Franco, era muito amigo meu, porque a gente, sei lá, ele parou de conversar comigo. Mas o G. Franco, eu sou muito grato a ele, eu gosto dele, né? Então eu posso falar dele. A gente brincava muito lá nos grupos de Zap lá do Jean, dos alunos, e ele se ofereceu para visitar, como estava no Rio e ele mora lá, falou, Maurício, não custa nada, eu posso fazer como que chama, um serviço de survey? Um survey, que é caro, né? Então ele sabia que eu era meio duro e que eu sonhava que ter um barquinho maior, ele falou, eu posso olhar lá para você, eu passo uma avaliação lá, não me custa nada. Então ele fez uma avaliação positiva do Radiance, estava numa marina, o cara usava para regata de vez em quando. O cara, né? Como que ele chama? Eu sou ruim de nome. O Fernando, o ex-dono do Radiance. E aí fechamos o negócio. Falou que estava bom e eu sem ver, fechamos, fizemos uma oferta e ele aceitou. E a gente reuniu as pessoas lá, deu um tanto cada um e compramos. E aí vocês foram navegando pro Rio? Não, o Fernando até ofereceu para trazer navegando, eu fiquei com medo. Falei, agora que nós já pagou, você quer navegar no meu bar? Antes de comprar é uma coisa, né? Mas agora que é meu, eu vou botar esse negócio lá na Joatinga. Não deixamos não, pusemos no guincho. Ele tinha carreta? Tinha a carreta. Que bom. A carreta tá lá ainda. Carreta é um problema para esses barcos. Né? A carreta só que é roda de aço de marina. Como ele tem um gancho de içar ele bem na quilha, né? Na quilha, A gente teve um Michuruca, um Fast 23, a gente comprou lá no Sailing, em Niterói. Michuruca. Michuruca. E agora chama O Barquinho. É o Barquinho. O Edson comprou o Michuruca é andador. E aí ele era esse sistema. E era essa mesma rodinha. Chegou aqui no Guarujá, a gente teve que trocar essa roda. Não, porque é do ruta esburacada, terra, como é que anda? E lá na Marina no Rio ele funcionava bem, a carreta, só andava um ali pouquinho. Ali porque funciona. Na Marina Yacht Clube Guanabara, acho que ele tava. Aí, enfim, aí a carreta tá guardada aqui em Ubatuba, a gente vai ver se faz as rodonas nela um dia ainda. E o que mais mesmo? Perdi. Não tem problema, a gente se acha. E aí, vocês acharam esse barco, que você comprou esse barco com mais um no primeiro momento? Como é que foi? Não, você já tinha um grupo? Eram 6. É igual a novela, éramos 6. Éramos 6. Que ano foi isso? Foi 2022, foi agora, 23. Em fevereiro, março. Foi esse ano. Foi agora, o barco estava novinho, eles estavam reformando. Fechamos o contrato mais ou menos em março, nesses 6, aí já começou as Foi contrato de boca ou teve contrato mesmo? Tinha um contrato modelo que a gente usar para fazer o nosso, ajeitando com as nossas palavras né? Só que o contrato nunca saiu do papel, ficou lá, a gente ficou modificando e pondo para aprovar e não sei, as pessoas parece ficou meio de boca. Hoje em dia ninguém lê e ninguém quer assinar e foi ficando meio de boca mesmo. Aí vocês chegaram em Ubatuba na Ribeira ou no Itaguá? Na Ribeira. E aí subiram o barco para reformar ou já começaram a usar? Não, já pusemos para reformar porque ele não tinha fundo de veneno ainda. Sim, porque lá ficava no seco, ia ficar na água direto na poita. E aí vocês que fizeram mesmo? Não, então, aí começam todas as polêmicas, né?
Que tipo de fundo? Tem uma tinta nova, tem uma outra, tem o cobre. Aí nessa hora ter sócio é uma delícia, né? Nossa senhora, quantas reuniões. Eram 6, não tinha nenhum. Não, mas é que um era... Não tinha o voto de Minerva. Dava empate 3-3, travava tudo. Era tudo cota igual. E enfim, aí eu fui mostrando uma personalidade difícil que eu tenho também. Eu falei, se ninguém tomar linha de frente, não vai sair nada. Não funciona, democracia demais às vezes não funciona em barco. E eu comecei a ser um pouco, admito, até autoritário, com algumas pessoas até mais velhas do que eu até... Sei lá, eu aprendi a respeitar os mais velhos, né? Mas tinha hora nas discussões acaloradas lá, a gente fala... E conversava grupo de WhatsApp, né? Grupo de WhatsApp. E aí é um problema, porque você fala coisas que na cara você não fala, né? Não falaria. E reunião online, a gente fez algumas reuniões online também, só. Mas enfim, aí acabou que saiu um. Os outros 5 que sobrou, achou melhor todo mundo comprar a cota desse um. Aí compramos, ficamos em 5. Aí dos 5, mais um vendeu... Brigou, sei lá, comigo de novo. Eu sei que os dois primeiros que saíram brigaram comigo. Tá. Isso que vocês nem estavam fazendo regata ainda, né? Não tava no seco o barco. Não tinham nem navegado. Tudo por causa das pinturas e do que ia pôr. Uns queriam perfumaria. E aí eu descobri que o barco era de regata. Pois é. Chegou lá no seco, as pessoas lá que já velejam há mais tempo, esse barco é regateiro, hein? Esse barco é da regata, hein? Vocês vão entrar na regata, hein? Tal. E aí eu comecei a gostar da ideia e tentar convencer os sócios que se a gente tentasse fazer aquele barco para um barco oceânico, de travessia, como é que chama? Cruzeiro. Cruzeiro, né? Não ia dar certo, ele não ia ficar bom nem para regata nem para cruzeiro, porque ele é preparado para regata, né? E eu não sabia também. Aí eu comecei a ler as histórias do Ranger, entrar nos grupos de Ranger Brasil, Ranger São Paulo, ver que tem RGS, tem medição, tem uma tradição. Conheci o Edu, 7 vezes campeão brasileiro da classe Ranger. O cara é sensacional. Então ele me deu muita dica, falou, humilde pra caramba, conversa comigo. O Las Grael respondeu um comentário que eu fiz no Zap um dia lá e eu tirei um print da tela e escrevi pra ele: Las Grael, vai servir como autógrafo isso aí que você me respondeu aí. Você falou comigo. Muito Pode bom. crer, me senti importante. Vocês fizeram uma regata em Ubatuba, acho que foi o mini circuito. Isso. Vocês foram bem pra Dedéu. Isso, ganhamos uma etapa. Em primeiro lugar, cara. E primeiro mesmo. Com 4 pessoas que nunca tinham... Não, tinha um que já tinha participado de outras regatas como tripulante. Mas a tripulação era vocês. Vocês ainda não tinham contratado ninguém pra ir junto. Não contratamos ninguém. Eu chamei 2 amigos do interior, o Hugo e o André, que velejam no Bruma 19 e no Magno 495. Tá. E eles são bons velejadores do interior lá em Barra Bonita, lá, como é que chama? Tem uma associação de vela lá que eles fazem parte. Mas eles vêm sempre para Ubatuba, o Hugo corre no Malagueta às vezes e tal. Enfim, aí eu, né, como eu era o único dono nessa regata, assim, que tava junto, eu falei, o Hugo que tem mais experiência é o cara do Leme, vamos promover o Hugo ao comandante hoje aqui. Aí, e deu certo, né, o Mirko, que depois veio a ser sócio, tava nessa regata, quando saiu eu ofereci pro Mirko, porque ele participou muito bem da regata com nós, gostou do barquinho. Falei, Mirko, você não quer pegar aqui? Eu comprei do cara uma cota aqui, fiz parcelada e tal, aí passei pra ele parcelada mesmo, né? Pronto. Aí, deu certo, ele entrou. E aí animou, aí foi bem, na regata animou, porque a gente achou que tava em último no primeiro dia, que é 2 dias de regata no circuito, sábado e domingo, a gente achou que tava em último, deu a volta lá na Ilha das Cabras, contra vento, com onda, meu Deus do céu, parecia que nós não ia conseguir passar atrás da ilha. Vocês ganharam do Brusqueta? Ele era medido? O Brusqueta acho que era RGS. Nós era bico de pro. Tá. Aí a gente... Nós perdeu pras minas do rolê, 6 mulheres. Joana! As minas. A gente conhece as minas. Nesse dia elas foram o segundo e o primeiro acho que foi a Limaia, que é do Cacalé lá. Isso.
Aí o Cacalé disparou na frente, ficou nós e elas passando atrás da ilha lá, e um dando segurança pro outro. Ainda bem que você estava ali perto, nós estávamos com medo, nós também. Pô, aí passamos. Aí, não sei que orça que elas pegaram atrás de nós, assim, foi lá pro paredão do Boqueirão e pegou o rumo errado na minha cabeça. Falei, nossa, elas foram pra lá, nós vamos pegar segundo, nós estamos aqui na reta do Boqueirão já. Tá. Mas elas conhecem aquela correnteza ali. Aí você encontrou a corrente ali. 15 minutos na nossa frente elas chegaram. E aí, então, esse primeiro dia, mas a gente soube que a gente era terceiro com a comitiva de regata que veio lá avisar, falou, não desiste não, que vocês estão em terceiro, vocês estão em segundo. Ô, louco, nós achamos que nós ia ser fecha-raia. E aí chegamos em terceiro no primeiro dia. Aí no segundo dia, que era o mini circuito mesmo ali, Bar da Sota, que foi 4 pernas, nós largamos muito bem na frente de todo mundo e fomos e voltamos na frente de todo mundo. Que legal. Pegamos primeiro, né? Aí empolga mesmo. Aí é legal. E o barco é feito pra andar, o barco é andador. E a gente fez aquela... Fundo pintadinho. O bordo certinho, a rente, a boia, foi muito legal. Aí veio o Troféu das Ilhas. Eu tava com medo. Nunca senti medo assim uma semana antes. Só para explicar pro pessoal, o Troféu das Ilhas é uma regata organizada pelo Yacht Clube de Ubatuba e são só regatas de percurso, não tem Barla-Sota. Então você dá a volta nas ilhas. Tem a Ilha do Mar Virado, tem a volta à Ilha Anchieta. Eu nunca fiz. Eu evito te contar disso, porque senão a gente vai ter que ir. Mas a Marina Bidóia tinha perguntado se a gente ia com barco lá, mas a gente ia para Búzios, aí que você não foi. Mas isso é outra história. Eu vou tomar bronca. E aí são só regatas de percurso das ilhas. Tem até uma que vai até Ilha Vitória. A gente fez uma vez. Logo que a gente se conheceu, no Manueiro Jazz 4, com seus pais, a gente fez a Ilha Vitória. A gente tá até hoje tentando voltar. Não foi muito, não fomos tão bem quanto eles. Não. Quer dizer, não nessa, né? Mas e aí vocês foram participar lá, empolgadões, e aí vocês montaram a equipe. Como é que foi a equipe? Porque vocês contrataram alguém, né? Não foi? Os preparativos para a regata. Sim, aí conta pra gente. Eu escrevi como comandante da embarcação e pensei, né? Eu chamei o Hugo e o André que venceu a outra, eles não poderiam participar. Aí o Mirko, que também participou da outra, quis vir, que já era sócio daí o Mirko. E aí 2 sócios, beleza. Aí vou pôr no grupo de sócios primeiro, né? Pra ver se dos 5 quem mais quer. Aí mais um quis, foi o Marcelo, 3. Aí tínhamos 3, precisava de mais um. E eu pensei num capitão experiente, instrutor de vela e tal, lá da Ribeira lá, que a gente conhecia. Inclusive foi o que ergueu o nosso mastro, que regulou os nossos estaiamentos, que deu um monte de dica para nós. Eu sou fã daquele cara, né? Eu acho que ele manja muito. E que é o Rafael. Aí chamamos o Rafael. O Rafael falou, não, eu vou e tal. Deu um valor bem em conta para nós, tal, até pela amizade que eu já tinha feito com ele e tal, e veio como o capitão do barco. Falei, vamos lá, você fica no leme, o Mirko fica ali de proeiro, e nós fica aqui nas escotas aqui, vamos que vamos, né? E assim, mas a gente montou o grupo da regata 1 mês antes e ficava um falando, um botando pilha no outro. Eu quero ganhar, hein? Pô, Radiance pegou um terceiro, agora tem que ser pelo menos segundo, não sei o que. Falei, para com isso, vamos divertir, vamos conhecer as pessoas, vamos lá participar, se nós chegar tá bom. Foram 5, né? Se eu não me perdi nas contas. Eram 5 tripulantes? 4. 3 donos e o Rafa. Tá, ok. Isso, 3 donos e o Rafael. Aí, botaram pilha no Rafael para nós ganhar. Eu falei, não faz isso, pai, vamos cuidar do barquinho, vamos só participar que tá bom, né? E eu senti um pouquinho de receio, assim, alguma coisa querendo me avisar. Falar, com cautela nisso aí, porque o barquinho é pequeno, as ilhas são longe e tal, né? Então a gente saiu preparado. O naufrágio foi na primeira regata? Só teve uma. Só teve uma, não teve mais. Vocês já tinham velejado? E qual que ela era? Desculpa, viu? Qual era a volta que ilha? Foi Mar Virado ou Ilha Anchieta? Volta na Anchieta por Boreste, né? Que saímos para o Boqueirão, Praia do Leste, passando pela Ilhote Sul, depois ia para o Mar Virado. Nós não chegou a ir para o Mar Virado, nós estávamos saindo de trás do Ilhote Sul
Ah, passava lá e por trás aí ia pro Mar Virado e completava. Quando entrou o vento da Maranduba, né? Tá, aí já conta do vento. E aí a Vivi perguntou se já tinham treinado antes. E se essa era a velejada mais longa que vocês fizeram juntos, ou tinham feito outras? Seria mais longa, a gente estava preparado para andar, para ficar 24 horas, se precisasse, luz de navegação. Não, então, foi tudo muito corrido, muito corrido. O eletricista terminou a parte elétrica na sexta-feira, 5 horas da tarde. E sexta-feira era o dia que a gente ia fazer um treinamento. Aí o Rafael também não pôde ir na sexta. Veio um outro sócio para compor lá e a gente dá uma velejadinha na sexta. E a gente velejou com o eletricista mexendo lá e tudo. Na sexta. Vamos parar ali no Flamengo, você termina a elétrica, a gente nada um pouco, veleja mais a elétrica que vocês fizeram foi luz de navegação, rádio VHF. Isso. Umas luzes perfeito. internas lá. Testamos o VHF, nossa, tá limpo, porque tem um pescador lá na... Acho que é o Marcelo, não é? Marcos, lá da Vila de Pescador de Batuba, lá que mexe com rádio, com antena, dimensiona... Diz que ele corta a antena do tamanho certo para não queimar o rádio. E ele testou o rádio. O rádio era um presente do Vadão. O Vadão é do Xpá. Xpá, o rádio deu de presente. Falou, vê lá se funciona. Aí trocou umas pecinhas lá, funcionou. A gente pôs o rádio. Eu ganhei muita coisa. O Vadão é um campineiro nato também, não gosto de falar isso, né? É de Ubatuba já, né? E ele deu muita força pra mim. A gente se conheceu também por causa do Ohana, porque o Vadão, a primeira vez que o Ohana, aquela história lá atrás que o Ohana colocamos na água em Batumirim, passamos por Purumirim, paramos em Itaguá pra fazer alguns reparinhos e precisamos levar pra Ribeira. A gente chamou o Vadão para levar para nós, porque a gente não tinha nem o arraso amador ainda. Aí chamamos o Vadão e aí a gente ficou amigo de Vadão. Entre aspas, porque nós não bebemos. Né? Então ele tá te devendo uma caixa. Não, é o contrário. Gabriela. A gente não bebe cerveja. Eu não bebo. Eu sou de careta mesmo. Aí ele ficou bravo. Falou, não acredito que eu entrei no barco de 2 crentes. Os caras não bebem. Foi engraçado essa parte. Então, só pra gente reorganizar. Então, na sexta-feira o barco foi pra água, ainda fazendo elétrica, mas ficou tudo perfeito de elétrica. E aí no sábado vocês foram pra regata. É bom salientar que as críticas, os críticos nossos aí falam um monte de coisa. A gente Você tá aqui justamente para explicar. A gente tinha salvatagem completa, 6 coletes. 6 coletes. Tinha boia? Falhamos porque não tiramos nem da embalagem. Tava bonitinho na embalagem, deixamos lá na embalagem. Tava fácil acesso? Tava fácil acesso se entrasse dentro da cabine para pegar, né? Mas não teve tempo de ninguém entrar na cabine, né? Então... Fechamos ainda a parte de cima da cabine porque começou a chuva. Chover, né? Vai molhar nossas coisas, fecha aqui, né? Aí outra coisa, aí já estamos no sábado. Quando a gente foi sair, atrasou. Porque a gente decidiu de última hora, não, o motor 8 HP é muito pesado, e estava preso com um cadeado enferrujado, e não abria, e joga WD, e tira, e atrasou para tirar aquele motor, leva o motor para terra, guarda o motor, pega o motor do 3 HP do botinho, traz para a gente levar o de 3, para ficar mais leve. Então ali já começou a enrolar umas coisas ali pro nosso lado. E você ainda estava com aquela sensação de... que alguma coisa... aquela sensação estranha. Não chega a ser, acho que, uma sensação de... só para lembrar, aquele final de semana, ele era de uma previsão bem esquisita, porque tinha muito calor, né? Calor até fora do comum. Muito quente, tinha previsão, 35 nós, que ia entrar 3 horas da tarde, ia pegar a gente já sabia, né, que ia pegar, então a gente tava meio de olho, né? Mas você tava com a sensação estranha. Sensação de um medinho que eu nunca tinha sentido, assim, sabe por que eu tô antes. Falando? Não comparando, mas, por exemplo, o Senna, quando teve o acidente, conta nos documentários, ele estava num dia estranho também. E, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. É aquela sensação de que alguma coisa pode acontecer, mas você não sabe identificar. Mulher chama de sexto sentido. Pode ser. O policial chama de tirocínio, percepção, sei lá, previsão, previsibilidade, alguma coisa assim, né? Fique mais esperto do que o normal, porque pode ser que venha coisa brava aí pela frente, né? E aí, deu a largada, vocês largaram. Agora vamos reconstruir essa regata. Aí como foi?
Daí, conta em detalhes pra gente. Colocamos um motorzinho de 3. Aí tinha que... Rafael é muito conhecido lá na Ribeira e vende os seus cabos lá para suprir os outros barcos. Então veio Cacalé comprar cabo com o Rafael, veio não sei quem, um monte de gente comprando cabo e aqueles carretéis de cabo no Radiance. E ele bravo com nós, que nós estávamos enrolados trocando de motor. Pô, vocês decidem, vocês eram para vocês estar junto. Mas ele pôs o tensiômetro em todos os estaiamentos no sábado, colocou tudo nos ajustes, nos trinques. Enquanto ele regulava o tensiômetro, nós fazíamos os rolos do motor. Aquela correria de regata. A hora passou que eu não vi, cara, não vi. E nós atrasou. E a hélice do motor 3 HP, que é uma ideia 0 km, ela fez questão de quebrar a chavetinha lá dentro da hélice. Aí não girava e não... Não girava em falso. Falei, o que aconteceu, caramba? Nós estamos atrasados, meia hora para a largada e nós estávamos 2 milhas da largada. Aí não ia ter como chegar. E não vai dar tempo de arrumar o motor. Vamos tentar ir no vento, e vamos no vento, e vamos indo. Não tinha ventinho ali na bacia Brigada Ribeira até chegar lá. Então o ventinho demorou para pegar. Aí começou a pegar um pouquinho de vento, começamos a ir, faltando 10 minutos, passando lá na comissão de regata, e nós olhávamos assim, pô, vai, não vai, nós chega, não chega. Daqui a pouco, delegado de regata, como é que chama? O juiz. O juiz de regata lá falou, atenção, veleiro Radiance, não vai dar mais tempo de vocês largar, porque já esgotou aqui. E tinha um amigo nosso lá na comissão de regata, ainda falou, ô juiz, dá uma força pra eles, pô. não posso, se eu der pra eles, tem que dar pra todo mundo e tal. E aí ficou nessa e... Então vocês não largaram? Não, oficialmente não. Ai, meu pai. A gente tava na regata, mas não tava. O orgulho nosso que fez nós querer ir aí e passar falaram, os outros. Já estamos aqui, vamos pra regata mesmo assim, mas não vai valer nada. E eu falei isso no rádio VHF, ainda com um grau de arrogância minha, vamos dizer assim. Tipo, orgulho ferido. Falei, senhor, nós vamos pra regata mesmo assim, tá bom? QSL, câmbio, pai, desliguei. E eles, tudo bem, Radiance, pode vir, tipo pode assim, ir. Né? E a gente foi, a gente chegou, assim, contamos assim, já, mesmo saindo com 20 minutos de atraso, sei lá, 40, sei que a gente passou uns 7 barquinhos lá, já tinha passado uns 7 que a gente contou. A gente tava indo bem, um pouco vento, ele andava um pouco bem. Vento, e o Ranger 22, e ali naquela região, a gente aliviou tem um microclima danado, né? A gente tinha aliviado peso, né? Âncora vocês estavam levando? 2 âncoras. 2 âncoras? Tinha uma âncora de 7 e uma de 3 quilos. Tá, e certo. Os rolos de cabo ficaram no Radiance? Não. Isso aí também atrasou, porque nós tivemos que descarregar os rolos de cabo pro outro veleiro do Cusco Baldo. Não, um veleiro que tem lá, do amigo do Rafael. O Oré e Garité. Do Ricardo. Então, guardamos os cabos. É que ele ainda usa o adesivo do Cusco Baldo. Eu falei pra ele tirar, mas ele disse que não tira, então. Mas dá orgulho pra gente. Não, é legal. Eu quero fazer parte um dia dessa escola. Com certeza. É um prazer. Tô aprendendo. Então aí fomos lá. Eu lembro um momento no meio da regata, eu ainda falei pro Rafael, deixa eu pegar o leme. E ele, não, você vai perder velocidade. Então você estava com o mestre em cima e Genoa. E eles estavam... Todo pano em cima. E tava todo mundo empolgado que a gente tava passando os outros barquinhos, né? Estamos passando, vamos aqui e tal. E como tava o motor quebrado, vamos bem longe das pedras. Só temos velas, então se entrar rajada, a gente está longe das pedras, não tem perigo. Não vai jogar nós para cima das pedras. Então, foi uma coisa que fez a gente ficar bem para fora, assim, umas 2 milhas, talvez. Umas 2 milhas para fora, ainda passamos ali no meio das palmas e fomos abrindo bem mais longe. Já foi ao sul da ilha, já tinha contornado a ilha? Já contornamos, passamos no meio ali entre a Anchieta e as Palmas e estava indo pro Ilhote Sul, mais longe. Aberto. A gente via as pessoas passando naquele vãozinho lá do Ilhote Sul, falava, cada nego louco passando lá no meio daquele vãozinho. Eu não gosto daquilo lá não. Julgando os outros de louco e achando que nós estava certo, protegido. Porque vocês estavam indo já para ir contornar o Mar Virado. Para ir pro Mar Virado e longe das pedras, né? E aí veio
Aí veio a chuvinha, começou a apertar uma chuvinha e um ventinho bom para velejar. Ventinho bom, tava um vento mais fraco. Tava quase zero. Aí começou a chover e o vento aumentar progressivamente. Tá. Isso era final da tarde já. 4:30 da tarde. Tá. E aquele aumentinho de ventinho, o que o capitão falou? Ô Maurício, entra lá, pega nossas brusas. Aí eu entrei lá dentro, peguei brusa de chuva para todo mundo. Um detalhe, um erro meu, eu pus um motorzinho de 3 HP que tinha quebrado o hélice na porta da entrada da cabine. Eu prendi ela ali com os negócios para eu arrumar o hélice. Ficava difícil entrar na cabine. Eu tinha que entrar meio espremido. Você é alto. Aí eu arrumei o hélice. Rafael é alto. Com ele preso ali, deu tempo de arrumar o hélice e tal, bonitinho, enquanto a gente velejava no ventinho fraco. Aí troquei lá, pus uma chaveta nova, a hélice ficou firme. Falei, o motorzinho já tá arrumado. O que eu deveria ter feito? Tirado dali e guardado lá na proa do barco. No pé do mastro ou colocado no suporte, né? Não tinha suporte, mas eu punha lá no colchão. Não tinha suporte? Em cima dos colchões. Lá atrás. Isso, que pela regra dele. Era pra estar lá, né? Deixar no lugar dele mesmo. Só não vou dar bronca porque vocês não estavam na regata oficialmente, né? É que no minicircuito todos os anjos tira. que eu vi estavam todos 100. E eu achei que eles ganhavam mais velocidade que a gente. Mas ganha, por isso que não pode tirar. Então. Aí a gente falou, vamos tirar também, porque os caras andam mais e tal. Enfim, aí tem o Luquinan, que arranja o Cisco Kid. Perdeu o mastro também. Então fizeram lá uma vaquinha boa para recuperar o mastro. Eu também tenho que agradecer demais o pessoal que fez a vaquinha. A gente vai falar da vaquinha. Mas vamos avançar aqui na história do naufrágio. E aí o vento aumentou, a chuva. E aí as nuvens. Percebeu que eu quero fugir dessa parte? Eu sei, mas esse é o principal. É o principal. Eu quero falar de coisas bonitas da vida. Não, mas isso... Tô brincando. Aí... Vocês pegaram a blusa? Isso, eu saí da cabine, peguei a blusa pra todo mundo, deixei as bolsas. Todo mundo tinha roupa de tempo? Mas a minha era uma blusinha corta-vento e tal. Enfim, mas foi aqueles 3 minutos que demorou pra gente se ajeitar nas blusas e fechar o zíper da blusa e pôr um capuz. Foi tudo ao mesmo tempo. Todo mundo tava ajeitando as blusas. Foi nessa hora. Tava todo mundo ajeitando as blusas e velejando e meio que olhando pro próprio zíper. Falando, como vocês não viram o vento chegando? E o vento saiu de trás da ilha, porque a gente tinha acabado de sair do Ilhote Sul, assim, e o vento tava vindo naquele canal onde a gente não tava vendo. Justamente foi isso, eu acho. E aí com todo o pano em cima, aí chegou o vento. Aí quando chegou o vento, o barco adernou na hora? Começou a adernar demais. E o Rafael controlando o leme. E eu solta a driça da mestra aí, vamos descer a mestra. E eu comecei a descer a mestra. E eu não tinha... Quer dizer, eu deveria estar com uma driça da Genoa na mão também, mas eu esqueci, porque a driça da Genoa, ela ficava bem no meio de vários cabinhos assim, era uma driça mais fininha, que ficava lá meio esquecidinha. Tinha enrolador não, né? Não. Tá. Talvez se eu tivesse soltado a driça da Genoa, ela teria descido também, mas aí soltei da mestra, mas numa dessas que eu soltei da mestra, o mastro já tinha enterrado na água a ponta do mastro. Porque ele já deu a primeira rajada que já enterrou a ponta do mastro. Já. E nessa, eu não vi, mas o Rafael fala que o Marcelo caiu na água. Porque ele estava do outro lado. E estava só eu e o japonês fazendo contrapeso aqui, o Mirko e o Marcelo caiu na água. Então ele teve que meio que largar o leme para grudar o cara que caiu na água com as duas mãos. E aí nessa que largou o leme, eu acho que o barco virou pro vento e pra onda e deu mais uma rajada e entrou água, tombou mais. A Genoa tava com a escota caçada? Tava ainda. Mas tava trincando. Não, ela tava cheia. Cheiona no vento e o barco... Entrou 50 nós, A mestra já tinha descido. A mestra conseguiu descer ou tava aquela bolsa? Tudo. Na terceira tombada e voltada que eu acabei de descer o resto. Porque ele deu 3 tombadas. Assim, Aí ele voltava, nós fazia pêndulo, ele voltava. Aí ia lá, puxava a mão um pouco, fazia pêndulo, voltava. Ia lá, puxava a mão um pouco, fazia...
Aí na terceira foi. E por que ele afundou? Não sei. Entrou água. Virou. Aí virou, o Márcio foi pro fundo. O Márcio entrou na água. Ele capotou? É. Será que foi por conta da Genoa que tava cheia? Aí fez tipo... Eu imaginei que tinha onda nesse dia. Tinha onda? O Mirko falou que viu uma onda maior do mundo. Onda de vento. Bateu no fundo dele, assim, no casco, na hora que ele acabou de tombar. Será que bateu? A Genoa tava cheia? Entrou água pela Genoa? A entrada da cabine estava aberta. Tá. É, só o vidrinho só fechado, em cima, mas aqui estava aberto. E tinha uma gaiuta na lá vertical na frente tava que não aberta. tinha trava. Aí tava, mas não tava aberto. Talvez quando ele começou a emborcar, entrou água por lá. A água pela gaiuta da frente, eu acredito. Como a Genoa tava fazendo ele embicar, a água aqui com o vento devia estar entrando naquela gaiuta lá já também. E aí, foi rápido? 40 segundos mais ou menos. Tudo isso que eu contei em 5 minutos, 10 minutos. E durou, demorou 3 horas. Mas aí quando você percebeu que tava afundando? Não, primeiro ficou de ponta cabeça, a gente subiu na quilha, eu e o Mirko subimos na quilha, ainda vi o cobre novinho que eu tinha limpado no dia anterior. Falei, nossa, o cobre tá bala, tá intacto. As coisas que a gente pensa, né? Eu olhei aquele cobre bonito ainda. Ficou bom. Falei, nossa, olha isso. Vai durar. Fundo. E ele com o maço pra baixo. E ao mesmo tempo pensando, não vai afundar, fica aí, segurando na quilha. Os dois, eu acho que estavam nadando, eu não lembro do Rafael e do Marcelo, mas eu acho que nadou um pela frente, outro por trás e foi subindo onde nós estávamos também. Eu sei que nós puxou aquilo e ele voltou. Só que ele voltou cheio d'água. Voltou cheio d'água, com os dois bordos dentro d'água já. E eu fiquei olhando, não vai afundar, mas já estava afundando. Aí cadê o colete? Boia colete, cadê? Sai daí, colete. O colete não saiu, não apareceu, não boiou. Porque tava no paiol, tava dentro da cabine, tava o motor tava ajudando a obstruir a saída. E entra água também, ele começa a flutuar. Encosta no teto. A Genoa que vocês tinham era a maior que tinha no bar. Vocês tinham quantas Genoas? Só tinha uma. E era gigante. 125. Isso é uma coisa pra pensar, né? Porque todo mundo guarda, em geral, os coletes dentro da cabine. Então, quando a gente sai, você vê no Cartago, quando a gente vai fazer travessia, eu boto no paiol de polpa. Não, agora eu vou comprar. A próxima vez que eu for pra veleira, além desses oficial da Marinha, laranjão, que é desconfortável de usar, vou comprar esses de jet ski e vou ficar direto com esses aí. Porque o autoinflável é caro, mas o de jet ski, principalmente barco assim. O jet ski é aquele que eu velejava? Eles não são tão desconfortáveis, né? Fica um coletinho assim. E até no em frio, assim, ajuda. E aí ele sumiu. Desceu retinho, eu fiquei só vendo ele descendo. E o Marcelo, que foi o primeiro que caiu na água, para não falar com o Marcelo, caiu na água. O Marcelo foi o que teve a ideia de puxar o tanque de gasolina do motor 8HP que a gente tinha tirado. Esqueceu de tirar o tanque. O tanque era a única coisa que estava solto, flutuante em cima. Sem gasolina. Estava vazio e estava no cockpit. Aí ele conseguiu puxar para fora do barco e foi a nossa boia salva-vidas. Isso ajudou muito vocês. Muito. A gente só ficou boiando porque a gente estava escorado no tanque. Os 4, cada um com uma mão no tanque e boiando lá no tanque. Porque podia ter cansado, dado cãibra, fazer alguma coisa. Eles estavam para fora da Anchieta. Não ia dar pra nadar sem aquela boia. E sem nada vai com as pedras. Não, a água tava quentinha. Novembro. Tava da hora. É sorte. E teve aquela semana de super calor. Fosse junho, na frente fria. E aí como é que vocês foram resgatados? Aí o catamarã caiu o mastro, que vai mais ou menos meia milha da gente. E a gente tava meio que disputando. E eles viram o que aconteceu com vocês? Sim, porque a gente tava meio, um passa o outro passa um. Vamos andar mais rápido com o catamarã tá passando nós, o catamarã agora tá andando, hein? Não, ele andou bem mais rápido na hora que o vento apertou, né? Mas aí o mastro deles não quebrou, caiu, não sei como. Estourou estaiamento, um fuzil, alguma coisa e caiu. E aí enroscou tudo na hélice lá, os cabos deles, eles tinham um mergulhador a bordo, um marinheiro bom lá, o cara mergulhou tudo lá. Qual o nome do barco do catamarã, você lembra? Eu só lembro, deixa eu ver se eu lembro. Depois eu boto aqui do comandante lá, que é o Wellington. Comandante Wellington. Um dia antes, o comandante Wellington, eu não conhecia ele estava com uma lancha encalhada lá na ribeira, na cesta, eu estava limpando as velas assim, lá no pier.
Aí eu ajudei ele a desencalhar a lancha. Eu falei, eu não sou lancheiro, eu sou velejador, mas eu vou te ajudar aqui, beleza? Ele falou assim, eu também sou velejador, eu vou na regata amanhã, essa lancha é meu apoio, eu tenho um catamarã. E aí eu conheci ele na sexta e no sábado eu ajudei ele a desencalhar a lancha. E eles estavam no meio do sufoco para salvar vocês, porque eles estavam no próprio sufoco deles, né? Tava. E aí eles tiveram que dar um jeito para chegar Vocês nadaram até ele? Eles deram um jeito de chegar até nós. E fora esse catamarã não tinha mais nenhum outro barco no visual? Não viram. Eles viram, acho que a ponta do mastro assim, sumindo assim, pra baixo. Meu Deus. Nossa, gente, foi... E aí eles conseguiram desvencilhar o motor deles e vir, mesmo com as velas deles abertas embaixo da água também, o mastro pendurado, eles deram um jeito de amarrar. E tanto é que nós 4 servimos como força para eles ajudar a tirar as velas da água, os mastros da água. E aí fora, vocês aí chegamos lá já trabalhando. Vocês saíram de um perrengue, já caíram em outro, mas pelo menos não tava boiando, nadando. Né? Vamos ajudar eles a safar esse barco aqui, que é o barco que salvou nós, né? Vamos... E nós fomos muito bem recebidos no barco deles, muito bem tratados. Era água, era Coca-Cola, era salgadinho, era uma palavra amiga, era tudo que eles tinham para dar, eles deram para nós. Foi muito grato mesmo. E como ficou depois disso? Aí veio 2 lanchas do Yacht Club, eu fiquei muito triste, né? Aí os caras falaram, vai lá com eles para ir procurando adiantar alguma coisa lá em terra, para pedir ajuda, para fazer contato. E eu montei nesse barco com eles e fui. Mas no meio do caminho eu já estava arrependido, porque eu meio que, abandonei minha tripulação, os 3 estão lá no catamarã ainda e eu tô aqui na lancha do Yacht Club fazendo o quê? Vontade de pedir para eles voltar lá para eu ficar junto com meus colegas. Porque a gente tava ainda segurando as velas, as coisas pro catamarã. Mas ficou uma lancha do Yacht Club com eles lá, apoiando, até o catamarã chegar. E também deu uma meia hora, depois eles já chegaram, né? Mas eu fiquei perdidinho lá no clube lá. Eu andei pra lá, pra cá, o cara me apresentou lá na portaria, falou, pode deixar ele usar o telefone, fazer o que ele quiser aí. Só quando tinha telefone ninguém de cabeça, minha esposa trabalhando. Ninguém mais liga pra ninguém verdade, de cabeça. Né? Tava tudo na cabine. A única que eu tinha era da minha esposa, mas ela trabalhando, não pode atender, era só 10 horas da noite. Vocês perderam tudo que tava levando. Tudo. Só não perderam os casacos porque tava botando casaco. Eu fiquei pensando, vou ligar pra quem? Eu saí andando, fui em direção à garagem do Ortega, que foi onde a gente reformou o barco, né? Sim. Falei, eu vou andar até lá no Ortega pra ver se ele tá lá, pra ver o que ele me fala. Mas eu errei até o caminho na rua. Sim. Eu fiquei desnorteado, né? Desnorteado. Aí voltei, aí o amigo, o Nenecão, que fazia parte da juria, que é nosso amigo lá, que teve com nós lá no Adrian, com o Jean Jacques, aquela vez que ficamos à deriva, em março de 22. Por isso que eu falei, o Jean não quer mais me levar. Foi por Ohana, deu tempestade. Foi andar com o Adrian, quebrou o motor, ficamos à deriva. O Adrian foi. O Gustavo que ajudou a consertar o Adrian depois. Eu não quero mais saber dessa frase que mar bom não faz marinheiro bom. Eu quero mar bom mesmo, eu quero ser marinheiro ruim. Eu não quero essa história, mar ruim, mar bom, o quê? Eu quero mar bom. E aí, só pra deixar claro, os outros, você convidou o Rafael e os outros tripulantes para estarem aqui, eles não puderam, né? Sim, então todos tinham compromisso aí. Mas ficou aberto aqui o espaço. A ideia não é julgar ninguém, mas assim, o que eu pensei que começou nos grupos de internet é aquelas coisas, né? Porque uma das versões que eu ouvi é que vocês não tinham colete, mas vocês tinham colete. Inclusive eram novos, né? Sim, novinho. Só não teve acesso aos coletes, porque ninguém tá imaginando que placa vai acontecer solar, isso. Tudo novo. Fiação, chicote, tudo novo. As luzes de navegação, bateria. Rádio, bateria estacionária. Tava claro ainda quando acharam inclusive, vocês. Quem achar aí no fundo aí, ó, nossas coisas aí. Aí eu vou falar disso. E aí, o pessoal organizou inicialmente uma vaquinha, e a gente já vai falar mais da vaquinha, para ajudar vocês no resgate dos destroços, do casco. E essa semana, quando a gente conversou, você tinha ido para Ubatuba para tentar buscar o barco, achar o barco. Sim. E aí, como é que foi? Tem fiquei amigo do seu Adélio, um homem que tem um barco de pesca lá no Itaguá. Ele nascido, né, Caiçara, lá conhece tudo o mar, ele até chama aquela região ali entre o Ilhote Sul e o Mar Virado de Inferninho. Os pescadores chamam aquele parte ali de Inferninho, tem muito cascalho no fundo ali, né? Tá. Então, para pesca, antigamente, quando o camarão era permitido ali próximo à Ilha Anchieta, eles falavam que dava muito enrosco nos pedregulhos que tem ali embaixo, né?
Então ele conhece bem a região. No primeiro dia que ele foi comigo no sonar, vimos uma imagem idêntica ao veleiro no sonar dele. Marcamos no GPS a posição. Não teve como jogar uma garateia, alguma coisa para enroscar lá, porque tinha uma rede de pescador no caminho. E era enorme a rede de pescador. A gente falou, se jogar aqui vai enroscar na rede, vai dar problema, esse pescador vai brigar com a gente, não podemos jogar nada aqui. Vamos esperar ele tirar essa rede, vamos deixar marcado no GPS. Depois o mergulhador foi lá, o Leandro, mergulhou no lugar que a gente marcou no GPS, não tinha mais nada, não achou nada. Aí voltei lá com o seu Adélio quarta-feira agora, na mesma marca, passamos a garateia pra lá e pra cá naquele ponto, não pegou. E já não tava na imagem, o sonar já não mostrava. Não tava mais, o sonar não mostrava mais a mesma imagem. Pode ser que a primeira imagem tinha sido uma ilusão de ótica, um cardume, alguma coisa também. Mas também como é mar aberto ali, porque vocês já estavam por fora da ilha, né? E ele virou com a vela içada, né? De repente o mar também arrasta um pouco. Isso é o que o Ceará acredita. No primeiro dia o Ceará já me desanimou falando isso, mas foi realista, né? Ele falou, seu barco é leve, tá com a vela aberta, tem as correntes ali do fundo, esse barco vai pingando, vai parar lá não sei aonde, eu sinto muito, mas vocês não vão achar, falou assim. Os outros não. E o Ceará afundou no dia seguinte de vocês, indo de Paraty para Ubatuba. Aquele final de semana foi... O dele foi um passa-casco. Um Fast 23 e aí foi o passa-casco que fez uma válvula lá, Isso, aí ele foi lá, ele foi socorrido lá em Laranjeiras. Nossa, perto lá da Ponta Negra, né? Um lugar perigoso. Você nem queria levar seu barco quando você comprou. Então. Que coisa. E o que você o que você acha que poderia ter evitado o que aconteceu hoje, refletindo? A vela de tempestade que eu sugeri para os sócios comprar um mês atrás da regata, que era uma velinha 100, se tivesse no barco talvez teria ajudado. Eu fui voto vencido, 4-1. Né? 4-1, ninguém quis comprar a vela de tempestade. Eu ia comprar sozinho, era R$1.000 o cara de Brasília estava vendendo. Tá. Eu vou comprar sozinho, aí eu uso, e quando eu parar de usar, eu guardo ela e levo para casa. Também não vou deixar ninguém usar. E a questão dos coletes também, né? De estar usando colete, mesmo que seja de jet ski, né? Também teria ajudado bastante. Né? Se a gente tivesse com os coletes. Graças a Deus que foi o Marcelo, né? Que pegou o tanque de gasolina vazio. Bendito seja, porque ajudou muito vocês. O Rafael também foi muito importante, porque ele era um cara que punha a mão no ombro nosso e falava, você tá calmo? Você tá bem? Fica junto, hein? Não se desgarra, não. Muito importante isso, porque desgarrou, a ideia é ficar junto. Né? Quanto tempo vocês ficaram na água? Eu não sabia dessa regra, eu queria nadar sozinho. Tanto que o colete, no rumo que eu achasse e eles me chamavam de volta. Você consegue se amarrar e fazer estrelas, faz o circo, você consegue. Quanto tempo oficial, vocês ficaram na água? Eu não consigo calcular, não, mas talvez uma meia hora até eles virem. Foram uns 3 anos, né? Não, o tempo para eles deve ter sido 10 anos, mas assim, depois conseguiu ter uma ideia de quanto tempo? Eu lembro que o Marcelo chamava muito os caras do catamarã. Ô, nós aqui! Vocês não tinha um apito, não tinha nada para chamar. E era claro ainda, era dia. Era. Fosse de noite. Não, é por isso que eu tô perguntando. Não, e aí depois durou 12 minutos essa furacão aí que pegou nós. Sim. E 12 minutos. Depois o céu ficou azul, o mar deu uma acalmadinha. Tudo abaixou. Olhei pro Rio de Janeiro, aquele arco-íris maravilhoso, e falei, olha lá o arco-íris, se eu morrer eu tô feliz. Não, homem, não. Meu Deus. Muito bem, muito bem. Então, ó, eu fiquei muito feliz. No fim, aquele medinho que a gente comentou que eu teve antes da regata, na hora eu tinha certeza que ninguém ia morrer. Eu tava muito confiante, assim, tipo assim, Deus mostrou que eu ia passar um susto, eu tenho muita fé, eu já passei vários sustos na vida. E que ia ser mais um susto só, e que a gente ia crescer e aprender muito com isso, igual eu tô aprendendo todo dia, né? E são muitas lições, né? Uma das lições pessoal, agora que eu vou falar emocional meu, é assim, nesses 3 anos que eu comprei livros, eu acho que eu li 8 ou 10 livros, eu não sou intelectual, não sou de
como é que até que falou o último episódio lá, o coach que veio aí. Ali coach não briga comigo. Ele vai brigar comigo. Qual que é o nome dele? É o Christian. O Christian, então, mas é um cara estudado, né, que é inteligente pra caramba. Eu sempre fui mais do esporte, de acabar a lição rápido pra ir pro esporte. Eu não queria ficar na sala de aula, mas até eu que não gosto de ler muito, eu comecei a me interessar tanto que eu li mais de 8 livros em 3 anos, então eu falava o nome barco em casa, minha esposa já falava, vem você de novo falando barco, você só fala barco. Ela apoiou quando você chegou em casa ou deu bronca? Cara, ela é muito parceira minha. Ela fala, eu falo, será que não tá atrapalhando eu ficar muito atrás de barco? Ela fala, corre atrás do seu sonho vai. Então ela tem medo, tem pavor de água, ela não passa do raso. E já subiu em barco grande, já fez cruzeiro comigo, já fez algumas coisas assim. E eu até pensava isso intimamente comigo, falei, eu quero subir de barco, crescer, ter um barco maior para ela não ter medo mais de entrar no barco comigo, mas agora vai ser difícil. Vai ser difícil ela não ter medo, tá em pânico lá, ela ficou bem traumatizada também, eu vejo as pessoas traumatizam. Assim, também eu queria dar esse conselho, não adianta traumatizar, aprender com o erro, superar o medo, é desgastante, perca financeira dói, porque trabalhar é cansativo e difícil de ganhar de novo, mas a gente tem saúde e tá vivo. Então, vai passar essa fase, não morreu ninguém. É o principal. Né? É isso aí. E aí o pessoal se organizou, fez uma vaquinha. Aí vamos falar da vaquinha agora que a gente tá no final do nosso tempo aqui. O Edmilson e o Jean-Jacques, os dois. E o pessoal ajudou bastante. Começou, divulgou em vários grupos de WhatsApp. Teve 96 amigos contribuintes. Não vou falar de valores, porque vai falar, o cara deu mais, deu menos. Não importa. O que importa é que olhei valor. Mas ainda tá aberto, porque vocês ainda estão à procura do barco. Né? Não desistiram ainda. E é caro essa operação de busca. Quem quiser ajudar vocês, qual é um Pix? É celular? E-mail? Tem o meu celular, que é o meu Pix também, que é do Bradesco. Então fala pra gente aqui. Pra quem quiser ajudar, contribuir, achar o veleiro aí, pode fazer qualquer valor, ajuda. Isso, para recuperar depois que tirar, porque a operação para tirar vai de... Já teve gente que cobrou de 6 a 8 mil para tirar depois que a gente achar. Mas só que como a gente não acha que nós não tem um sonar da marinha ou do bombeiro para procurar, a gente é amador, né? Então, esporte e recreio. Então a gente tem que procurar com o que tem na mão, né? O sonarzinho. Qual é o Pix? O Pix é o celular 19, o DDD, é 971 546 157. E o seu nome completo? Maurício Linhares Júnior. Maurício Linhares Júnior. Queria lhe presentear aqui com o livro do Joquinha, Crônicas do Capitão. O capitão não sou eu, tá? Mas é que são histórias a bordo aí. O bonezinho da Cusco Baldoso. Aí sim. Queria agradecer muito, Gustavão. Já estourei você, mas tô terminando aqui. De boa. Queria agradecer muito pela sua presença aqui. O tempo passa rápido. Passa, eu falei que era de boa. Mas eu queria agradecer muito a sua presença aqui. A gente vai divulgar em todas as nossas redes aqui o apoio para a vaquinha, para tentar localizar mais recursos aqui para ajudar. Acho muito importante várias coisas que você colocou aqui pra gente. Acho que a questão... A gente lá na escola, a gente é muito chato com o colete. E o colete faz diferença porque você acha que você olha pra praia, você acha que você nada, mas você não nada. E outra coisa, no mar. Eu acho que um rastreador à prova d'água no barco... um spot. Iria ajudar muito, né? Porque, sei lá, se tem, deve ter com bateria que dura 30 dias. Sim, dura 45 dias. Então, mandando mensagem a cada 15 minutos, o spot e o Gen 3, que é tranquilo. Ia ser uma maravilha para localizar. O mergulhador já ia mergulhar certeiro e flutuar o barco e já ia estar aí reformando, né? Então... Esse barco perdido no fundo dá uma agonia na gente, né? Mas vai dar tudo certo. Espero que você não desista da vela. É um orgulho ter você aqui com a gente. Nem se for para recomeçar no Odeio 12 que eu amei lá. Quem sabe? Quem sabe? Mas não desista. Tamo junto. Obrigado mesmo. Obrigado, Vivizinha. Obrigada, Maurício. Muito obrigado, Gustavão. Gente, muito obrigado. Ajudem aqui, por favor, quem puder. Qualquer valor é valor. Ajuda bastante aqui nas buscas do veleiro Radiance, esse Ranger 22, que está no fundo aí, ali próximo à Ilha Anchieta. Tenho certeza que vai ser encontrado. Essa história vai ter um desfecho bacana.
E fica aqui as lições para vocês refletirem. Tamanho de vela. Tem um ditado que diz assim: muito vento, pouco pano. Pouco vento, muito pano. Mas é assim que a gente aprende, vendo as experiências. Aqui a gente não tá para condenar ninguém. O Maurício veio, eu conversei bastante com ele a respeito disso. Aqui a gente só queria saber o que aconteceu, porque cada um fica contando uma história e isso não é legal. O legal é saber exatamente o que aconteceu. Então tinha colete, tinha âncora, tinha bateria, o barco estava em ordem. O que aconteceu foi a fatalidade de, no momento que o vento, que já estava dando alguns sinais, cresceu, estava todo mundo ocupado botando a roupa de tempo, e é algo que poderia ter acontecido com qualquer um de nós. Tudo muito rápido. Todos que navegam são náufragos em potencial, então tenham sempre uma sacola de abandono, uma bolsa estanque, com água, um rádio VHF, um spot, de fácil acesso, porque numa dessa também você consegue passar a mão ali na bolsa de abandono, você vai para a água e faz parte. Obrigado. Nosso próximo episódio é ao vivo e tomara que dê tudo certo. Teremos você a bordo, não, Vivi? Provavelmente. Então, muito obrigado. Obrigado de novo, Maurício. Muito valeu, obrigado. Gustavão. Bom fim de ano a todos. Bom, tudo para todo mundo. Bons ventos e vamos no pano mesmo. Pois é, galera. Normalmente eu não faço adendos aqui aos episódios do podcast, mas esse eu senti que era o caso. A gente devia fazer algum adendo aqui, porque pra gente colocar mais luz nessa história. Aí, eu não gostei desse negócio aqui, vou voltar pra cá. E porque é o seguinte, veleiro vira, afinal, né? A gente no final ficou 1 hora e 5 minutos falando e não explicou essa parte, se veleiro vira ou não vira. Aí vai dizer, Juca, lá nas suas aulas, pros seus alunos, você disse que não vira. Não. Eu digo que, primeiro, que no Brasil não existe, e talvez eu tenha que rever isso, aí eu confesso, não existe vento em dimensão, em força suficiente para causar o capotamento completo de uma embarcação à vela. Ultimamente isso não tem se mostrado tão verdadeiro, principalmente para embarcações menores, como é o caso do Radiance, que era um Ranger 22. Mas veleiro vira. Sim, o Amir Klink no Mar Sem Fim, ele conta que o Paraty sofreu capotamento. Veleiro vira. O que eu digo sempre, aí quem foi meu aluno vai lembrar, e quem não for vai ter essa experiência com a gente lá, é que ele volta. O que eu não sei é se quando ele volta, se você vai estar sentado ainda no cockpit para contar a história depois, mas que ele volta, ele volta. Não vou falar aqui em velegese, em física, nada, eu vou falar de um jeito bem simples para todo mundo entender. O veleiro, ele é a embarcação mais segura que existe, o centro de gravidade dele é baixo, então está aqui o centro de gravidade, o peso. Então ele tá lá nas ondas, no mar, ele pode, normalmente o que vai acontecer é ele encostar na água, que é um knockdown, ele encosta o mastro na água e volta. Mas se acontecer um capotamento completo, ele, assim como o João Bobo, ele vai retornar. Tenta derrubar um João Bobo. João Bobo, o peso está lá embaixo, você bate nele por cima, ele volta, bate por cima, ele volta. O veleiro é um João Bobo. Mas claro que existe um limite. E eventualmente ele pode capotar sim, mas ele vai voltar. Mas esse veleiro afundou, mas voltou. O Maurício contou bem, ele afundou, eles ficaram lá vendo o fundo recém-feito, ele ainda achou bonito, viu o cobre, ok? Mas num determinado momento o veleiro volta. Logo depois ele afunda. Agora o que é afunda? O veleiro não foi o capotar. Não é o capotamento que afunda o barco. O que afunda o barco é a água dentro dele, Chiquinha, você está sendo óbvio, mas sim, o que afunda não é água fora, é água dentro. Se afundou, é porque tinha água dentro. E aí eu tenho a minha teoria do que aconteceu aqui, eu já coloco para vocês, mas em primeiro lugar, eu não quero criar essa sensação de que todo veleiro vai virar, não. Por que esse veleiro virou? Primeiro, não é um único fator, mas um desses fatores é que ele foi exposto a uma força de vento que não é habitual, né? Eu não sei se o tempo está mudando, se o clima está mudando, ou se a gente agora navega mais e mede mais, e aí tem uma percepção diferente, ou se é um pouco das duas coisas. Mas eu mesmo, esse ano, eu peguei mais de 60 nós 2 vezes. Uma com FET 23, tem um episódio aqui, e a outra também tem um videozinho que eu fiz a travessia com o Hosky 56 pés, no mesmo dia que o Radiance se afundou.
E no dia seguinte, o Ceará, lá da Escola de Vela Ceará, lá em Ubatuba, ele afundou também um Fast 23 indo de Paraty para Ubatuba, mas lá foi uma outra questão, um registro falhou, entrou água, ele não percebeu, estava sozinho a bordo, quando ele percebeu já tinha entrado água demais. Mas, de novo, e isso é importante, o que afunda a embarcação é a água dentro dela. E aí eu já desenvolvo melhor isso. Então, o que você acha que aconteceu, Juquinha? Pelo que você entendeu da sua conversa com o Maurício, com a Vivi, o que você entendeu? Eu pergunto para mim mesmo, é uma pergunta retórica, tá? Eu falando comigo mesmo. Ali a gente percebe algumas coisas. Primeiro que era novidade, a tripulação ela não estava entrosada, ela não tinha um pleno conhecimento dos sistemas do veleiro, não estava familiarizada, tinha acabado de compraram agora no começo do ano, fizeram algumas poucas intervenções e não tinha entrosamento, né? No próprio dia tinha uma certa afobação, não estavam lá muito concentrados, tanto que eles nem conseguem largar, né? Eles perdem a largada, eles fizeram a regata por amor ao esporte, mas assim, não estava valendo. Mesmo que eles completassem, como eles não largaram no tempo, mesmo que eles completassem, não teria valido, não estava valendo. Então, assim, ali já é quando a gente vai para o mar, regata oceânica, travessia, aqui em casa o pessoal já sabe, a Vivi, minha filha, quando eu vou para a travessia, um dia antes eu já fico quieto, já fico pensando, aí a Vivi fala, o Juquinha está em modo travessia, porque você já vai concentrando, você já vai entrando no clima, porque é o mar, gente, é o mar. É seguro, mas requer que você tome procedimentos. Havia um reporte de vento, um aviso da Marinha, que foi o aviso que eu recebi, eles receberam também, foi para todo mundo, foi geral, de 35 nós de vento. A gente tem que tomar cuidado com ler essas previsões, porque a gente tem a sensação de que 35 é o máximo que ele chega, e isso não é verdade. Necessariamente não. Normalmente mas necessariamente não é o exato. A gente trabalha com médias, então um período de 3 horas. Então, se eu falo que entre 3 da tarde e 4 da tarde vai ventar 35 nós, esse é o vento médio entre as 3 e as 4 da tarde. Então vamos dar um exemplo grosseiro, só para facilitar. Se ventar de 3 a 3 e meia, 70 nós, e de 3 e meia às 4, uma calmaria completa, 0 nós, ventou 70 nós na primeira meia hora, na segunda meia hora não ventou, nessa hora o vento médio foi 35 nós. Só que você teve um inferno de 70 nós na primeira metade da hora e outra metade foi uma calmaria, que também às vezes é um inferno também, principalmente se você está em regata. Então, previsão não é certidão e a gente precisa ter uma certa malícia para avaliar. Então, podia ventar mais do que 35 nós. Inclusive, na previsão, a gente tem vídeo aqui, falando com o Giovanni Dolifo, quando ele voltar da Antártida, eu vou convidar ele para falar de novo sobre isso. Mas, por exemplo, quando a gente tem uma previsão média, num período de 1 hora, de 10 nós, você terá rajadas, não é que pode ter, você terá rajadas com 50% a mais dessa força. E aí você terá 10 nós, vai ter rajada de 15, haverá rajadas de 15 nós. Então, 35 nós de vento médio, você pode esperar rajadas com 50% a mais do que esses 35. Às vezes que eu peguei esse ano mais do que 50 nós, peguei 60, 2 vezes, a gente sabia. Então, era muito mais fácil. Mas a gente sabia pela previsão e porque avisavam a gente. Que aqui em Santos já estava ventando. Uma vez eu peguei, uma delas a gente pegou na Ilha Bela, de Fast 23, a outra vez a gente pegou no través de Saquarema, indo para Búzios. Mas aí quando o vento chegou, a gente já estava com velas baixadas, tudo amarrado, uma relativa distância de terra, no segundo caso. No primeiro a gente estava no porto, ali estava esquisito, mas deu tudo certo. A gente estava com as velas todas bem ferradas, para não se ferrar, né? Tudo bem amarradinho. Então, foi mais tranquilo. Mas ali, então, eu acho que a primeira coisa, então, foi o desentrosamento. O segundo fato que a gente deve considerar é a não familiaridade da tripulação com o equipamento, que é normal, porque eles estavam começando, né? Quem começa tem que começar de alguma forma. A familiaridade vem com o tempo.
E eu não estou passando pano, não, eu só estou sendo realista, porque aqui de onde eu estou é muito fácil ficar falando, né? Eu estou com a árvore de Natal piscando, o ar-condicionado, vivi vendo televisão ali, né? Tá fácil. Então aqui é super fácil ser o sabichão. Mas então eu estou dizendo de verdade o que eu acho. Tenho experiência para isso e acho que é normal você recém comprou um barco, está aprendendo a velejar, que você ainda não tenha familiaridade com o equipamento. Ele vai virar com o tempo. Eles até tiveram a cautela de contratar um capitão experiente. Né? Então isso demonstra que eles reconhecem no primeiro momento e sabiamente que eles ainda não tinham ainda total competência para tocar aquela embarcação. E aí o que é a outra parte final, que eu acho que culminou nisso, veio a rajada mais forte, o vento avisou. Vendo a conversa com o Maurício, ele disse que o vento vai aumentando progressivamente, vem os avisos. Vento, de repente, não existe. O vento sempre avisa, ele pode entrar forte, mas ele avisa. A natureza não dá saltos, ela avisa. E aí o que aconteceu foi que eles já estavam sem a mestra, mas a genoa provavelmente estava caçada, não sei se eles travou no mordedor, estava no cunha, era um cunha, não conheço o sistema desse barco. O fato é que quando recebe essa rajada, ele deita. E aí no que deita, há o emborcamento. Mas se vocês reverem a entrevista do Maurício, ele conta que houve 3 knockdowns. Por 3 vezes o mastro encostou na água. Eu acredito, aí é algo meu, eu acredito que já na primeira vez, quando deu essa deitada, entrou um pouco de água na cabine. Porque é a água que afunda. E a água, dentro do barco, dentro da embarcação, ela compromete de sobremaneira. Quando a gente estuda para mestre amador, capitão amador, a gente aprende isso, efeito da superfície livre. Né? A gente tem que evitar a todo custo. Então, o veleiro aderna excessivamente a água livre lá, ela compromete essa estabilidade. E aí o que eu acho que aconteceu foi que na primeira vez já entrou um pouco de água, na segunda um pouco mais e na terceira mais água. E aí ele diz também que quando vira, ele reporta que a entrada da cabine estava aberta e a gaiuta na proa estava sem o trinco. Outra possibilidade de entrada de água. Então, quando há um emborcamento completo, a quantidade de água que entrou ali foi bastante grande. É um veleiro pequeno, a cabine é pequena, o volume da cabine é pequeno. Então você não precisa de tanta água assim para levar essa água, esse veleiro. O deslocamento dele é baixo. Então é pouca água, já pode levar ele para baixo, para o fundo. O que afundou não foi o emborcamento, o que afundou foi a água dentro. Quando a gente enfrenta mau tempo, uma das preocupações que a gente tem e deve ter sempre, é de preservar a estanqueidade da embarcação. Então a gente nunca, mesmo em tempo bom, a gente não navega com a gaiuta de proa lá abertona para ventilar. O que é ventilar fica aqui em casa, fica no vento, fica no ar-condicionado, né? Então você não vai, e você vê um monte. Quantos veleiros você não vê navegando com a cabine de proa, a gaiuta da cabine de proa aberta para entrar um ventinho? Ali sempre travado, porque acontece algo como um knockdown, ou uma onda mais malvada que passa, não inunda. Né? A água dentro, ela compromete a estabilidade da embarcação de uma maneira relevante. Vocês já perceberam que a entrada da cabine, em muitos barcos, ela vem, aquela madeirinha chata que a gente nunca tem onde guardar direito, normalmente, mas ela vem em 2 metades? Deu o primeiro riso, na maioria dos barcos, deu o primeiro riso, põe a primeira. Segundo riso, a segunda. Vai fechar tudo? Vai. Dog house. Em mau tempo, deve haver sempre a preocupação de preservar a estanqueidade da embarcação, manter lá dentro seco. Porque isso é que vai fazer com que quando ele embarque, vai entrar água? Vai, claro, porque você não está fazendo uma comporta ali de submarino. Né? Mas vai entrar menos água do que com tudo aberto. Então ela entra e vai. Em abril eu passei por uma situação dessa, voltando da Ilha Grande. A gente passou, eu, o Índio, o Gustavo e o Leite, a gente passou uma semana maravilhosa na Ilha Grande, saindo do Guarujá e voltando para o Guarujá. Chegando aqui em casa, perto de casa, a gente pegou um mar de 4 metros de onda, bastante vento, um vento de sul. E eu fiquei
a cruzeta encostou na água, isso acontece, tá? Faz parte. Mar ruim, acontece. Não quer passar por isso, não sai mar ruim. Deitou, e aí a onda veio, lavou o cockpit, eu fiquei preso pelo cinto de segurança. Eu estava com colete, sempre, nessas horas. E essa onda, ela levou um banco que estava na targa, uma manicaca, a chave do motor e quase me leva. Se eu não tivesse de cinto, ela teria me levado. E entrou bastante água. A bomba funcionou, saiu água. A gente não teve outro knockdown na sequência, porque também tem uma questão de ondas. Tem um vídeo aqui, o Olha a Onda com o Giovanni Dolif, que a gente também fala disso. Pelo menos quando você tem uma previsão de 2 metros de onda, ou de 4 metros, 3 vezes no dia, você terá uma onda com o dobro desse tamanho. E essa onda tem efeitos, né? Então, basicamente, o que eu acho que aconteceu foi essa sucessão de acontecimentos, infelizmente. Talvez fosse o caso, a genoa era muito grande para o vento foi aumentando, talvez fosse o caso de colocar um pano menor mesmo, né? Mas regata, empolgação, mesmo não estando valendo nada, se parar para pensar, a gente briga por uma regata, na regata a gente se mata por uma medalha às vezes de R$6, né? Faz parte. Mas eu acho que foi isso que aconteceu. Quem puder ajudar, ajude, por favor, a gente divulgou o Pix do Maurício. Mas, por favor, não vamos ficar com a sensação de que o Ranger, isso é muito importante, que o Ranger é um veleiro ruim, não é. Ele é um veleiro excelente. Eu mesmo, antes de montar Cusco Baldoso baseado em Fast 23, eu ia fazer em Ranger 22. Muitas vantagens, barco simples, barato, manutenção ok, você consegue deixar ele no máximo de melhor dos equipamentos com uma quantidade bem menor de dinheiro. O desempenho dele é sensacional. Tem uma flotilha muito organizada ao longo do Brasil, no Rio de Janeiro, Brasília, outras regiões. É um veleiro seguro, sim, mas muito pano, pouco vento, né? E pouco vento, muito vento, pouco pano. A gente não pode esquecer dessa regrinha. Ali o que aconteceu foi não vou dizer fatalidade, porque podia ser evitado, mas ali foi por inexperiência. Foi a combinação de alguns fatores, nunca é um fator só. Muito pano, muita vela, vento acima da média do que a gente está acostumado, principalmente em Ubatuba, que não é um lugar que costuma ventar muito, né? E o adernamento, foram 3 que ele reporta. Eu acredito que já no primeiro, eu acredito, por experiência, quando aconteceu comigo, já aconteceu algumas vezes, entra um pouco de água, e aí entrou mais um pouco no segundo, e no terceiro houve o comprometimento, então, da estabilidade dessa embarcação, e aí, para completar, alguma onda malvada conseguiu encaixar, bem encaixado, aquele chute no ângulo, e aí houve o adernamento. Ele volta, porque ele sempre volta, mas com água dentro. Aí não tem milagre, ele perdeu ali a sua capacidade de flutuação, não tinha reserva de flutuabilidade, ele foi, infelizmente, para o fundo. Obrigado, quem puder ajudar, ajude, e aqui não é para atirar pedras em ninguém, não é para ser sabichão, é só dar a minha opinião, baseado na experiência, e sem falar em velejês, em física, em centro de gravidades, metacentro, centro de carena, nada disso. Aqui é sem velejês, aqui é só para todo mundo entender basicamente o que aconteceu. Não ficar com medo, não achar que o Ranger 22 é um barco ruim, não é. E eu não venho do barco, eu posso falar, não é. Não é um barco ruim. Mas todos nós que vamos ao mar somos náufragos em potencial e devemos nos preparar para isso. Obrigado mais uma vez. E vamos sempre no pano mesmo.